Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha aqui no Plantão Glorioso desta quinta-feira chuvosa no Rio de Janeiro. Cada dia que eu tô gravando um Plantão Glorioso aqui tem um clima diferente. Vamos aqui falar de Botafogo porque algumas notícias movimentaram o mercado no final da noite de ontem e algumas novas notícias aí no dia de hoje também movimentando amanhã. O mercado no Botafogo tá muito devagar, tá lento, a gente já falou sobre isso, mas temos aí algumas situações, né? Acho que a situação de destaque, que inclusive também vai ser tema do nosso TBT de hoje, é a renovação do Gatito Fernandes. A gente vai falar ainda de muita coisa, Elkson, enfim, mas só depois da vinheta. Quero agradecer a todos vocês. Ontem fizemos uma live muito legal, muito bacana. Muita gente participou da live. Chegamos aí a 41.002 inscritos ontem. Enfim, então só festa. Mas com a chuva acho que levou aí alguns inscritos, não tem problema não. A gente volta aos 41 mil, então tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal Gigante Glorioso, porque aqui é Botafogo com 2 vídeos por dia. No mínimo, hoje tem 3. A Patrícia trouxe aí uns shorts, né, 8 horas da manhã, voltando de férias. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Gatito Fernandes, mas antes falar sobre Elkeson. O presidente Durcésio Mello ontem declarou que ele não enxergava a situação com o mesmo otimismo, né, da torcida, com o mesmo otimismo de outras pessoas ligadas à negociação. E claro que isso também faz parte de uma estratégia, né? A gente lembra que ontem mesmo o presidente Durcésio Mello declarou que a situação do Gatito estava complicada devido à pedida dos 40% e tal. E no final da noite, o Gatito acerta com o Botafogo nos moldes que o Botafogo ofereceu de contrato ao Gatito, 1 ano, renovando por mais 1. Então, deu tudo certo e a estratégia do Durcésio também deu certo, né? Então, quanto menos se fala, quanto menos se dá prazo, melhor a coisa aconteceu. Com o Elkson parece que está acontecendo a mesma coisa, né? A informação trazida pelo TF foi de que o Botafogo chegou em alguns números bem interessantes, inclusive com progressões, né, em termos de salário, premiação, que vão muito além do teto desse Botafogo. A gente não sabe o Botafogo S.A., né, mas desse Botafogo, vão muito além do teto. E mesmo assim, há ainda um imbróglio em relação à pedida salarial. Disse que o Elkson pediu agora o dobro, né, da pedida inicial. Enfim, vamos ver. Existe a questão do valor de mercado, né? O Elkson tá novo, tá com 32 anos, né? A situação totalmente diferente do Rafael, que tinha um sonho de jogar no Botafogo, que é botafoguense e tal. O Elkson é um profissional que ainda está em alto nível, ele também tem aí o seu valor de mercado, né? Então vai tentar chegar numa composição, acredito que dê certo e que seja jogador do Botafogo anunciado ainda, quem sabe, antes do final do ano, beleza? E a situação do Gatito ontem, acabei de falar aí sobre esse blefe, né, do Durcésio Mello. Essa turma do Botafogo tá mestre no pôquer, né, Michael Martins? No blefe. Então a gente vai fazer aí uma retrospectiva, né, de quem é Gatito Fernandes para o Botafogo, porque muita gente já é ídolo. O Gatito Fernandes, ele tem o carinho dos torcedores mirins, né? Isso aí é inegável, né? Meu próprio afilhado é fãzaço do Gatito. A gente foi comprar a blusa do Botafogo em 2019, ele queria a blusa de goleiro, comprei luva. Então o Gatito, ele roubou o coração das crianças botafoguenses. Mas e nós? O que pensamos sobre Gatito Fernandes? E todo esse imbróglio que aconteceu da questão salarial? Gatito é ídolo? Não é? Qual é a trajetória do Gatito no Botafogo? Porque vale a pena a gente relembrar, né? O Gatito chegou ao Botafogo no início de 2017, com a classificação para a Libertadores, em 2016, com o 5º lugar no Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi jogar a segunda fase, né? Que se chamava ali de pré-Libertadores, né? A segunda fase da Libertadores, e depois, se passasse, jogaria a terceira, com 2 jogos dificílimos, né? Dificílimos. O primeiro contra o Colo-Colo, o segundo contra o Olímpia, né? E o Gatito Fernandes chegou, foi testado como titular, né? E no início não agradou. Tomou um gol. Enfim, muita gente considerou falha no jogo contra o Colo-Colo, né? No jogo contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca, daquele ano de 2017, o Botafogo venceu por 2-1 com um golzinho no final. Mas o gol de empate do Macaé também foi de uma falha do Gatito Fernandes. E aí o que acontece? Depois dessa falha aí, o Botafogo vai jogar a partida decisiva no Chile.
contra o Colo-Colo. O Gatito, veja só nesse lance, ele cede um escanteio totalmente desnecessário e o Colo-Colo abre o placar na cobrança de escanteio. Mas aí o Gatito cai em desgraça e o técnico Jair Ventura vai experimentar o Elton Leite nas partidas contra o Olímpia. E o Elton Leite vai bem nas partidas contra o Olímpia, mas aí acontece aquele episódio que faz com que o Gatito Fernandes se torne, pelo menos entre no caminho da idolatria. O Elton Leite se machuca no jogo contra o Olímpia, no jogo de volta, o Botafogo vencer o primeiro jogo por 1-0, no jogo de volta o Elton se machuca, entra o Gatito Fernandes, que todo mundo sabe é torcedor do Cerro Porteño, que tem uma rivalidade absurda com o Olímpia. E aí o Botafogo toma um gol, não foi culpa do Gatito, né? Mas nas penalidades ele é um monstro, ele pega 3 pênaltis e esse segundo pênalti aí é coisa de quem estudou cada detalhe dos batedores do Olímpia e conhecia esses batedores, né? Esse segundo pênalti, o cara ficar parado no meio do gol propositalmente é porque conhecia muito. E aí pegou 3 pênaltis, salvou o Botafogo e vai ganhar fama de pegador de pênaltis durante não só esse ano, mas durante toda a carreira no Botafogo. Vocês vão ver alguns pênaltis que o Gatito pegou na sua carreira e aí ele ganha essa fama de pegador de pênaltis. E é exatamente nos pênaltis que o Gatito vai conquistar a sua única taça com o Botafogo. No ano seguinte, em 2018, o Botafogo vai vencer o Vasco por 1-0, gol do Joel Carli. Na disputa de pênaltis, ele vai pegar 2 do Vasco, um do zagueirão aí, cujo nome, sinceramente, me fugiu à memória, e outro do lateral Henrique. Aí o Botafogo vai se sagrar campeão carioca no Maracanã, com 2 defesas do Gatito Fernandes. Após o Campeonato Carioca, gente, começa o histórico de lesões do Gatito. O Gatito se machuca logo no início do Campeonato Brasileiro e o Botafogo vai passar um perrengue com Diego Loureiro e com Saulo. Um perrengue. Eliminações frustrantes na Copa Sul-Americana, campanha pífia no Campeonato Brasileiro, e aí o Gatito vai passar um tempão fora, mas é no retorno dele que o Botafogo vai conseguir uma sequência de vitórias importantes já no final do Campeonato Brasileiro para conseguir escapar ali da degola, da briga ali no Z4 e chegar na 9ª colocação. E o jogo contra o Corinthians vai marcar o retorno de Gatito Fernandes e o jogo que teve essa defesa espetacular, inominável no último lance do jogo. Após essa defesa, o Gatito basicamente se reconsagra, o Botafogo começa aí uma retomada interessante e 2019 vai ser um ano em que o Gatito Fernandes vai seguir o panorama do Botafogo, né? Sem tantas apresentações exuberantes, né? Afinal de contas o time não era lá essas coisas, mas o suficiente para livrar o Botafogo de passar uma vergonha maior do que lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Inclusive o Gatito Fernandes teve algumas falhas nesse ano de 2019. Esse gol aí no Nilton Santos lotado, o Botafogo perdeu para o Internacional por 1-0 com esse frangaço do paraguaio, né? Então já não tava essas coisas. No início de 2020, a situação do Gatito melhora, mais uma vez na cobrança de pênaltis, né? A classificação contra o Náutico, um jogo difícil nos aflitos, o Gatito pega esse pênalti decisivo e o Botafogo se classifica. Mas depois, tanto ele quanto o Botafogo caem vertiginosamente e aí volta aquela sequência de lesões. Cavalieri vai agarrar, Diego Loureiro vai agarrar e o Gatito vai ficar um ano fora do Botafogo. Esperamos que em 2022 ele reescreva uma história com a mesma qualidade, com a mesma capacidade e dedicação de 2017 e 2018. Tá certo? Plantão Glorioso fica por aqui. Um grande abraço a vocês e saudações alvinegras.